E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse fluxo aqui que a gente vai criar agora é um fluxo de backup dos nossos templates, dos nossos workflows aqui do N8N. Quem aí já perdeu o fluxo ou já cansou de perder template vai se identificar com isso. Vocês sabem o quanto é chato e o quanto é trabalhoso você perder um fluxo ou perder uma automação e ter que fazer ela do zero, principalmente se você não tem um backup ou não tem nada documentado do que você fez ou do processo que você fez, porque muitas coisas, quando a gente está criando uma automação, a gente vai resolvendo ali na hora. E isso aqui vai sanar esse problema, porque a gente vai conseguir ter um backup aqui dos nossos workflows do N8N, tanto numa pasta do Google Drive aqui, que vocês podem salvar, tanto aqui no GitHub. Mas a gente vai focar aqui na pasta do Google Drive, porque é o jeito mais fácil. Para a gente fazer esse fluxo aqui, vai ser bem simples. A gente vai precisar pegar a credencial do N8N aqui, que a gente nunca pegou nas aulas. Porém, a gente já fez aqui as credenciais do Google Drive. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é buscar os nossos workflows aqui no nosso N8N. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um node aqui do N8N. Clicando aqui, a gente vai ter várias opções de eventos que a gente pode realizar com esse node aqui, que é nativo para integrar aqui com o teu N8N. Então, aqui você vai ter ações de credencial, ações de execução, ações de workflow e aqui, além disso, vai ter alguns gatilhos também que você pode utilizar esse node aqui como gatilho para iniciar um workflow ou para iniciar algum evento. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar esse gatilho aqui, que é um trigger manual. Deixa eu excluir aqui e adicionar ele de novo. É esse primeiro aqui, que a gente normalmente utiliza esse gatilho manual para testar os nossos workflows e enquanto a gente está desenvolvendo. Mas depois vocês podem agendar esse backup dos workflows de vocês. Então vocês colocariam um cron aqui, que é esse gatilho aqui para agendar um horário. Então aqui vocês podem setar o intervalo de dias, minutos, segundos, horas, semanas, meses ou um cron customizado aqui do jeitinho que vocês quiserem. Então, depois do final do fluxo, vocês podem colocar aqui para uma vez por semana você realizar o backup dos teus workflows aqui do N8N, beleza? Mas aqui nesse caso a gente vai utilizar o gatilho manual. Então, vou clicar aqui, vou adicionar o nosso gatilho manual e a gente vai começar com o node aqui do N8N. E o que a gente vai querer fazer, qual ação que a gente vai querer realizar aqui? A gente vai querer buscar o workflows. Então, a gente vai vir aqui nas ações de workflow e a gente não quer ativar, a gente não quer criar, a gente não quer desativar, a gente não quer deletar, a gente quer pegar um workflow. Porém, a gente não quer pegar só um. Essa operação aqui, todas as vezes que tiver uma operação de busca, seja no Supabase ou no Google Sheets ou em qualquer outro lugar que você vá buscar dados, você provavelmente vai ter essas duas opções aqui, de get a row, que nesse caso aqui seria get a workflow ou get many workflows. E a gente vai utilizar esse get many porque a gente não quer só um, a gente quer pegar todos os workflows que a gente tem aqui salvos no nosso N8N e trazer para cá para a gente fazer o backup. Então a gente vai pegar aqui com get many workflows. Beleza? Aqui eu já tenho uma credencial criada, eu vou excluir ela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu excluir essa credencial, que eu já desativei ela. Vocês só conseguem ter uma chave de API aqui no N8N instalado na VPS a princípio. Para a gente pegar essa chave credencial, vocês vão ter que clicar aqui no nomezinho de vocês e vão vir em Settings. Então eu vou clicar aqui no Settings, ele vai pedir para sair, eu vou salvar aqui meu workflow. E a gente vai vir aqui para essa aba das configurações aqui do nosso N8N. Para pegar a nossa chave API, a gente vai vir aqui em N8N API e a gente vai criar uma chave API. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, eu vou colocar N8N teste, assim mesmo, e aqui tem a data de expiração dela, beleza? Vocês podem deixar ela para expirar em 30 dias, 60 dias, ou para ela não expirar nunca, que é o que eu vou deixar aqui. Aqui embaixo vão ter os escopos, que vão ser o que essa chave aqui vai estar autorizada de fazer. Vocês podem dar uma olhada aqui também na documentação do N8N, que vai ter mais explicadinho ali, mas aqui a gente não precisa configurar mais nada. A única coisa que vocês vão precisar fazer é clicar aqui em salvar e depois copiar essa chave aqui e salvar em algum lugar. Porque notem que depois que eu der um done aqui, ele vai ficar bloqueada essa chave aqui e eu não consigo mais acessar a minha chave ali. Então vocês têm que salvar ela em algum lugar, ou se vocês esquecerem e precisarem usar de novo, vocês vão ter que vir aqui e deletar essa chave, beleza? Então, criada essa chave, já está copiada aqui na minha área de trabalho, já está no meu Ctrl+V, de certa forma. Então, eu vou voltar aqui para o nosso workflow.
Feito isso, já vai estar aqui. E a gente vai clicar aqui no nosso Node do N8N e vai criar uma nova credencial. Aqui a gente pode dar um nome, sempre que vocês forem criar uma credencial e aqui aparecer name, por exemplo, deixa eu puxar um HTTP aqui para mostrar para vocês mais detalhadamente. Eu estou colocando a cabeça para o lado porque o microfone está bem na frente do teclado aqui, que eu não estou usando o teclado do notebook original. Então, aqui no HTTP, quando a gente vem aqui para criar uma nova credencial, deixa eu escolher aqui uma credencial genérica, header auth, que a maioria das vezes a gente vai usar assim. Aqui, notem que tem name. Não confundam esse name aqui com o nome do Node, beleza? Porque aqui vocês têm que colocar exatamente igual tá na documentação do serviço que vocês vão conectar. Às vezes vai ser API Key, tudo minúsculo, às vezes vai ser API Key, tudo maiúsculo, às vezes vai ser X API Key, e assim sucessivamente. Esse aqui é de um serviço do Runware, mas não vem ao caso aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso Node do N8N, deixa eu deletar esse HTTP request, e vamos vir aqui na nossa nova credencial. Aqui a única coisa que a gente vai fazer é colar a nossa API Key, e aqui vocês vão ter que colocar a URL do N8N de vocês, /API /v1, prestem atenção. Então iria ficar http www.suaempresa, a URL que vai estar aqui em cima, .app/API/v1 para fazer a conexão. A API do N8N ainda está na versão 1, porém não tem problema nenhum, beleza? Então eu vou copiar aqui minha URL e vou colocar aqui e vou validar essa credencial. Cuidado para não repetir duas barras, que nem está aqui. Feito isso, é só eu dar um save aqui, que ele já vai testar e vai ver se a conexão foi feita com sucesso. Aqui foi feita com sucesso, eu posso fechar e eu já vou ter acesso aqui a todos os meus workflows. Então, se eu der um test workflow aqui, ele já deve puxar todos os workflows que eu tenho salvos aqui no meu N8N. Então, vou dar um test workflow. Ele vai carregar um pouquinho, porque tem bastante workflow, veio 139. Feito isso, aqui eles vão estar em formato de lista, de código, como a gente já está acostumado a trabalhar aqui no N8N. E agora, o próximo passo que a gente precisa fazer é converter esses arquivos aqui para um arquivo JSON de fato, para a gente conseguir salvar aqui na nossa pasta do nosso Google Drive, porque senão a gente não ia conseguir salvar esses arquivos. Então, a gente já utilizou várias vezes esses nodes, tem nos fundamentos, tem em várias outras automações, que vai ser o convert to file. Então, a gente vai querer converter esses dados que estão chegando aqui em arquivos para a gente poder salvar separadamente ali no nosso Google Drive. Então, eu vou vir aqui, cliquei nele, apareceu essas opções aqui de ação, eu quero converter tudo para JSON, porque é no formato JSON que a gente utiliza aqui dentro do nosso N8N. Feito isso, vocês vão vir aqui e aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações. Não seria necessário alguma delas, mas uma delas é primordial aqui. Então, clicando aqui, a gente vai ter que executar um item por vez. A gente quer um workflow aqui dessa lista, que veio de 139, em arquivos separados. Então, a gente tem que trocar de all items to on file, que seria todos os itens para um único arquivo, para cada item em um arquivo separado. E aqui, esse data output, deixa eu dar um teste aqui para vocês verem como é que iria ficar. Então, vou dar um teste aqui, workflow. Ele vai pegar todos os meus workflows e vai converter aqui esses arquivos. Notem que ele não trouxe nenhum nome, não trouxe nada para a gente conseguir identificar o nosso fluxo. Como que a gente faz para resolver isso? A gente vai simplesmente, vocês poderiam deixar aqui ou colocar aqui uma outra string fixa para definir isso, e aqui seria workflow, eu troco aqui para expression, porque eu vou querer utilizar esse nome aqui que está vindo do meu workflow, e eu vou simplesmente arrastar para cá. Aí, todos os itens aqui, todos os arquivos, sairiam como workflow, tracinho, tarará. Então, vou testar aqui para vocês verem como é que ia ficar. Ele vai pegar aqui e ele vai trazer bem certinho. Workflow, modelo, áudios, transcrever e resumir. Beleza? E vocês poderiam tirar aqui esse workflow, essa variável aqui que está fixa, então ela vai ser a mesma para todos os workflows, e deixar só o nome deles de maneira dinâmica. Porém, aqui eu estou mostrando para vocês, mas a gente vai deixar simplesmente data, porque a gente vai renomear depois na hora de cadastrar lá no Google Drive, beleza? Então, voltando para cá, eu vou dar um test workflow novamente, para ele puxar todos os nossos workflows e extrair aqui, e depois a gente vai cadastrar no nosso Google Drive. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui um node do Google Drive, é só digitar Drive ali no maisinho, e aqui a gente tem novamente diversas opções de ação aqui com esse node nativo do Google Drive.
Mas o que a gente vai querer fazer? A gente quer adicionar arquivos aqui na nossa pasta. Então a gente vai ter que fazer um upload file. Feito isso, os arquivos que a gente vai querer fazer upload são esses aqui. E agora, aqui no nosso Google Drive, a gente vai ter que selecionar a nossa credencial, aqui que está conectada. Deixa eu conferir aqui se essa aqui está. Beleza, está conectada. Agora, a gente vai fazer o upload desses arquivos. E como que a gente vai fazer para pegar o nome se não aparece nada aqui? Todo arquivo que vem aqui, ele foi transformado de um binário para um arquivo. Então, a gente pode simplesmente utilizar uma expressão aqui nesse file name. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai marcar aqui como expressão. Vamos digitar 2 colchetes, vamos pegar esse binário aqui, vamos dar um ponto. Dando o ponto, ele vai abrir a opção do data, que é o arquivo que a gente tem aqui. Dentro desse data vão ter as outras opções que a gente vai querer buscar. Então, feito isso, a gente pode dar um ponto novamente aqui e a gente pode pegar o file name. Aqui, caso não esteja carregando aqui para vocês essa lista, vocês podem trocar aqui para pegar a pasta por um ID ou por uma URL. Eu vou fazer aqui por um ID para vocês verem como é que funciona. Então, vou vir aqui na minha pasta, o ID dela vai ser isso daqui, que vem depois do folders. Vou copiar aqui, vou colar aqui no ID da minha pasta e depois eu vou dar um test step para a gente ver eles cadastrando. Então, vou dar um test workflow aqui, vou rodar ele do zero. Ele vai pegar todos os meus workflows lá e vai cadastrar no Google Drive. Provavelmente a credencial aqui não está autorizada porque faz tempo que eu não utilizo. Vamos ver o que deu erro. Deu erro porque ele não conseguiu achar a minha pasta. Então deixa eu copiar tudo isso aqui para ver se é tudo isso aqui o ID dela. Deixa eu dar um Ctrl V e agora eu vou dar um test workflow novamente. Vamos esperar, ele vai pegar os arquivos JSON e vai cadastrar lá no meu Google Drive. Agora eu acredito que tenha dado tudo certo e a princípio é para a gente ver já ele criando aqui os arquivos. Então tá feito aqui o nosso fluxo, ele está salvando tudo como file JSON. Então ele já está salvando aqui, porém ele está salvando tudo como file JSON. Então a gente pode alterar isso aqui trocando aqui o nome. Vamos ver como é que funcionaria isso. Então, a gente vai vir aqui e vai adicionar uma nova opção aqui, que vai ser o file name. Agora sim, a gente vai puxar para cá esse file name e vamos dar um test workflow novamente para ver como é que vão chegar os dados aqui. Vamos esperar, ele já saiu aqui. Agora a gente pode deixar daquela mesma maneira ali no Google Drive que ele vai pegar o nosso file name. Só que eu apaguei aqui, então vou preencher de novo. Vai ser binary.data.filename. Feito isso, agora a gente vai dar um test workflow e ele já deve cadastrar tudo bem certinho lá com os nomes no nosso Google Drive. Vamos esperar, ele vai ficar rodando aqui. Deixa eu atualizar. Agora sim, agora ele já está salvando tudo bem certinho com os nossos nomes aqui no formato JSON aqui no nosso Google Drive. E é isso aí, pessoal. Então, esse aqui é o nosso fluxo simples para a gente fazer o backup aqui dos nossos workflows do N8N. Lembrando que vocês poderiam colocar um gatilho de calendário aqui, de cron, no caso, que ele vai definir um horário ou um dia específico para rodar esse workflow e fazer os backups de vocês. Então, resumindo, a gente pegou a nossa credencial aqui do N8N, lá nas configurações, cadastrou aqui, converteu os arquivos aqui para JSON, a gente deixou aqui como data, pegar cada arquivo separadamente e aqui a gente definiu uma nova opção aqui embaixo, que seria o nome desse arquivo. E aqui no Google Drive a gente fez o upload desses arquivos lá na nossa pasta. Então é isso, pessoal, até as próximas aulas.